Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta semana do alimento diário, que tem como título Aspirando ser revestido da habitação celestial. Ó Senhor Jesus, nós vamos desfrutar da quarta-feira. E o ler com oração está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ó Senhor Jesus. O título da quarta-feira é Um Portal para a Dimensão de Deus. Como vimos ontem, o apóstolo Paulo, ao escrever pela segunda vez aos Coríntios, demonstrou em algumas passagens sua fragilidade. Isso ficou evidente quando teve de enfrentar as falsas acusações dos judaizantes, que tentavam desmoralizar seu ministério. Assim, especialmente nos últimos 4 capítulos de 2 Coríntios, capítulo 10 ao capítulo 13, Paulo defende seu apostolado dizendo: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Visão é aquilo que Deus deseja mostrar a alguém. São cenas e fatos celestiais que normalmente não vemos em razão de termos os olhos vendados. Quando os véus são retirados, há o desvendar, isto é, a revelação. Na sua epístola aos Efésios, Paulo orou para que o Senhor lhes desse espírito de sabedoria e de revelação. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 17. É somente no Espírito que percebemos a obra de Deus, e isso não depende de nossa inteligência ou capacidade, mas de discernimento espiritual. Paulo afirma: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo não quis dizer que ele era esse homem, mas sabemos que se tratava do próprio Paulo. Quando olhamos de dia para o céu e vemos as nuvens, estamos contemplando o primeiro céu. Já à noite, é-nos possível enxergar as estrelas que estão no segundo céu. O terceiro céu mencionado por Paulo não é visto por olhos humanos, pois se encontra em uma dimensão espiritual. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Isso está em Deuteronômios, capítulo 10, versículo 14. Nesse texto há o primeiro céu e em seguida o terceiro céu, representado pela expressão céu dos céus. Também vemos outras menções ao terceiro céu. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Isso está em Salmos 148, versículo 4. Aqui, firmamento é o primeiro céu, e céu dos céus é onde Deus mora. Também os termos acima de todos os céus, em Efésios 4:10, e alturas, em Hebreus 1:3, referem-se ao lugar da habitação de Deus, para onde Jesus ascendeu e onde está assentado. Todavia, a mente humana não consegue entender isso, porque tais fatos se discernem espiritualmente. O livro de Eclesiastes descreve que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Isso está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. O coração mencionado nesse versículo refere-se à alma humana, composta de mente, vontade e emoção. Foi nesse coração que Deus inseriu a eternidade, um buraco que não pode ser preenchido com as coisas terrenas.
A pessoa pode possuir dinheiro, bens materiais ou realizar grandes viagens, porém o vazio continua. Essa eternidade dentro do homem somente pode ser preenchida pelo próprio Deus, o qual é suficiente para nos completar. Aleluia! Dessa forma, amado leitor, vamos intensificar a pregação do Evangelho por meio do Posso orar por você? E assim levar as pessoas a tocar nessa eternidade que está em seu coração para serem enchidas de Deus. O buraco que mencionamos é o portal pelo qual Paulo passou para acessar o terceiro céu. Essa passagem para outra dimensão está em nosso espírito. Quando exercitamos o espírito ou invocamos o nome do Senhor, passamos para outra dimensão através do buraco da eternidade que está no coração. Nem o isolamento social, em decorrência da pandemia do coronavírus, pode impedir-nos de acessar Deus, pois o portal está dentro de nós. Ó Senhor Jesus! Sabemos que Jesus foi ao Pai preparar-nos morada. Não é um lugar físico, pois habitaremos em Deus e Deus em nós. A Nova Jerusalém descrita no livro de Apocalipse será o tabernáculo de Deus com os homens, ambos totalmente mesclados. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais o homem. Aleluia! Nós vamos participar da vida e natureza de Deus e isso é algo maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como preencher o buraco que existe no coração do homem? Amém, queridos irmãos, aleluia por essa quarta-feira, né? E o alimento diário de hoje, ele se concluiu com a pergunta, né? Que diz assim: como preencher o vazio ou buraco que está no coração do homem, né? Ó Senhor Jesus, a gente conhece, né, algumas pessoas que têm muito dinheiro, que têm fama, têm sucesso, têm muitos imóveis. E mesmo assim elas são insatisfeitas, né? Por que isso? Porque, amados, há um vazio ou um buraco, como o alimento diário de hoje está falando, que existe no interior do homem. E esse vazio, amado, é do tamanho de Deus, ou seja, só Deus pode preencher. Um dia eu e você também éramos assim, mas quando conhecemos Deus, aleluia por isso, esse vazio, esse buraco foi preenchido. Ó Senhor Jesus, por isso que nós, amados, eu e você temos uma missão dada pelo Senhor. Qual é? De pregar o Evangelho, de levar Deus até as pessoas. E quando elas conhecem e recebem a Deus, esse buraco ou esse vazio é preenchido. Oh, aleluia! Por isso, amados, eu e você temos essa incumbência maravilhosa dada pelo Senhor. Senhor Jesus. E foi por meio desse buraco, amados, que é o portal, né? De chegarmos até Deus, que Paulo acessou, né? Ó Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele foi até o terceiro céu. Ele foi até a casa de Deus. E lá, a Bíblia diz que ele ouviu palavras inefáveis, né? Senhor Jesus. Amados, hoje, mesmo nesse período de pandemia, de coronavírus, eu e você podemos ainda acessar Deus, não é mesmo? E ter comunhão com Deus, pois Ele está em nosso espírito. Oh, aleluia por isso, amados. Por isso que nessa quarta-feira, né? A gente precisa lembrar que Deus está em nosso interior. E nós podemos acessar a qualquer hora do dia. Não importa onde estejamos, podemos ter comunhão com Deus, pois Ele está em nosso interior. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.